Nos últimos domingos, a gente tem falado sobre vida saudável. A gente começou isso lá no GT, onde a gente estava lá embaixo, e o Louro, ele falou sobre corpo, alma e espírito. E ele foi falando sobre a identidade, ele foi falando sobre isso, aí depois teve o batismo, aí depois a Andressa pregou, e ela falou sobre descanso e sobre o jugo que Jesus carregou para nós. E agora, a gente vai continuar no tema, o Onésio tem pregado muito sobre isso lá embaixo, a gente vai continuar no tema aqui também, mas é uma vertente um pouco diferente que a gente vai falar. É algo que, se nós não tomarmos cuidado nessa área, pode gerar traumas na gente, pode gerar ansiedade, pode gerar depressão, pode gerar complicações na vida, acessos de ira, de raiva, que vão muito além de tudo. Então, a gente vai olhar bem essas partes. Então, se você tem a sua Bíblia, pegue ela aí. Como a maioria já sabe, quando eu prego, eu não coloco no telão. Por que você não faz isso, Lucas? Porque eu quero que você traga a sua Bíblia. Então, quem está com a Bíblia de papel aí, levanta a mão. Levanta a Bíblia. Isso. Isso, aí ele falou aqui, ó. Fala assim, continua com a Bíblia lá em cima. Olha que vergonha que você não trouxe a Bíblia. Fala assim, não vou fazer igual o Cláudio. Você só vai falar assim, eu amo a Bíblia. Perfeito. Abra em Filipenses 4:2. Filipenses 4:2. Por que é bom também que você traga a sua Bíblia? Gente, eu estou na galera faz... que eu estou mesmo na galera fixamente faz 12 anos. E no começo, eu trazia a minha Bíblia. E o que eu fazia? Gente, eu não sabia onde ficavam os livros da Bíblia. Porque eu era novo, eu era criança. E, de repente, eu fui descobrindo onde ficavam os livros da Bíblia quando tinha uma pregação. Então, estava lá Filipenses, eu não sabia se era Antigo Testamento, se era Novo Testamento, eu não tinha nenhum conhecimento. E eu ficava procurando e falava assim, esse aqui é Novo Testamento. Então, eu comecei a me localizar na Bíblia por simplesmente trazer ela para os cultos. Então, traga a sua Bíblia para os cultos. Ela é importante, ela é a sua ferramenta necessária, ela é parte, ela é como se fosse sua carteira, como se fosse sua identidade, você tem que levar ela para todo lugar. Ela tem que estar com você em todo lugar. Por quê? Porque ela é tudo para você. Ela é a palavra de Deus para você, ela que vai te guiar, ela que vai te instruir. Essa é a palavra de Deus, você precisa estar com a sua Bíblia em todo lugar. Então, se você não tem Bíblia, senta do lado de um crente que tem Bíblia e vamos ler. Filipenses 4:2. Agora suplico, dois nomes esquisitíssimos, então eu vou colocar nomes mais normais. Agora suplico a Ana e a Amanda, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento, e peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas. Então, agora a gente vai para 1 Coríntios 1:10. Irmãos, suplico-lhes, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito, pois alguns membros da família de Cloe me informaram do desentendimento entre vocês. Meus irmãos, refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda, eu sigo Cristo. Agora a gente vai para 1 Coríntios 3:1. Logo em seguida aí. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a esse mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite, não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Dá a mão para a pessoa do seu lado, a gente vai orar novamente. Só que você vai orar por ela, e eu já me reúno em oração junto com vocês. Comece a orar pela vida da pessoa que está do seu lado, deixa ela ouvir sua oração. Pede para que o Espírito Santo fale com ela essa noite, para que o Espírito Santo ministre no coração dela essa noite.
Pai, nós te pedimos, fala conosco nessa noite, Pai. O Senhor tem total liberdade aqui, Pai. Espírito Santo de Deus, nós te damos boas-vindas e esteja presente nesse lugar, Pai. Se manifeste de maneira ainda mais intensa, Pai, corrigindo o nosso coração, acalmando o nosso coração da maneira que o Senhor quiser, Pai. Essa palavra é tua, nós colocamos ela em tuas mãos, Pai. Fala conosco, Pai. Ministra aos nossos corações, que não seja simplesmente mais um culto ou mais uma palavra qualquer, mas seja uma palavra de transformação, Pai. Uma palavra que renova a mente, uma palavra que renova o coração, uma palavra que transforma o coração de dentro para fora, Pai. Que essa pregação não fique somente aqui, mas essa pregação esteja nas nossas atitudes nessa semana e nos dias que virão da nossa vida, Pai. Porque não adianta nada nós ouvirmos a Tua palavra e nós esquecermos dela, Pai. Mas quando nós ouvimos a Tua palavra e nós colocamos ela como um solo, Pai, um solo fértil, Pai, aquela palavra multiplica, Pai, e vai crescendo como uma árvore à beira do rio, Pai. Por isso nós te pedimos no poder do nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Amém. Amém. Então, a gente vê nas cartas de Paulo, a gente leu Filipenses e 1 Coríntios. Paulo, ele começa a tratar de alguns temas. Ele chega e fala assim, ó, eu estou vendo que vocês estão discutindo aí por tal coisa. Resolve. Aí ele vai chegar em 1 Coríntios, o que estava acontecendo na igreja de Corinto na época? Eles estavam tretando entre si, porque alguns falavam assim, ó, eu não sigo Pedro, não, eu sigo Paulo. É como se a gente chegasse hoje e falasse assim, ó, eu sou muito mais Anésio do que o Lore. Ou se a gente chegasse e falasse, eu sou muito mais o Rui do que o Lore. Ou eu chegasse, eu sou muito mais o Lore do que o Silas. A gente colocasse os pastores numa briga para ver quem é maior e eles estão lá de boa, tomando um café entre si, e a gente aqui discutindo e se matando. E ele fala, Paulo fala claramente, fala assim, resolvam o problema de vocês. E a gente chega no nosso tema de hoje. Resolva os seus B.O. Resolva os seus B.O. E vivendo em comunidade. Porque o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre uma vida saudável, mas a gente vai falar sobre uma vida saudável em comunidade. Então, pode ser que talvez eu confronte um pouco você. E eu peço que você me dê licença. Ou dê licença para o Espírito Santo, né? Melhor a frase. Dê licença para o Espírito Santo confrontar você. Porque é uma palavra que confronta. Porque a gente vai ver, a gente vai negar muito o nosso eu para que o outro tenha mais importância. Então, a gente vai ver que durante a Bíblia, sempre vai ter versículos sobre unidade. Por quê? Romanos 12, Paulo vai falar sobre a unidade do corpo. Ele vai falar em Efésios 4, amando-se mutualmente. Jesus vai falar assim, ó, ame a Deus e ame o próximo. Por que eles enfatizam tanto o amor para o próximo? Deus não podia fazer que a gente fosse um ser individual, que eu fosse um monge, morasse bem longe de todo mundo e não tivesse contato com ninguém? Da onde que veio a sensação de unidade? Da onde que Deus tirou a ideia de falar assim, eu vou criar o ser humano para ele ter relacionamento com os outros? Da onde que ele tirou isso? Ele tirou isso do começo e do começo mesmo. Vamos para Gênesis 1. Para você que não conhece a Bíblia, Gênesis é o primeiro livro, tá? Gênesis 1, 26. Então vamos lá, hein? Esse aí está fácil, eu já vou ler já. Então Deus disse, façamos o homem, o humano, à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus é louco? Porque ele está falando na primeira pessoa do plural. Deus fala sozinho, fala assim, não, é eu e você aqui, Deus fala nós. Da onde quem é esse nós? Existem vários conceitos, mas o principal que a gente pode falar, o nosso Deus é 3 em 1. O nosso Deus é Pai, o nosso Deus é Filho, o nosso Deus é Espírito Santo. O nosso Deus é 3 em 1. E eles convivem em perfeita harmonia entre si. Você nunca vai ver nas Escrituras o Espírito Santo falando para Deus, eu acho que não é assim. Ou eles se confrontando. Você nunca vai ver Jesus confrontando Deus, ou Deus confrontando Jesus, ou Deus confrontando o Espírito Santo. Por quê? Porque eles vivem em perfeita harmonia. E quando Deus fala e chega e ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o que ele está querendo dizer? Uma das coisas que ele quer dizer é o seguinte,
eu farei não um ser individual, eu farei um ser coletivo para ele viver em unidade, para ele viver em corpo, para ele viver como eu vivo. Tanto que você vai ver lá em João 17, quando Jesus vai fazer uma das orações finais, é um momento crucial de Jesus, é a última vez que ele está ali com os discípulos, ele vai orar. E uma das frases que Jesus fala é assim, Deus, eu vou ir embora, eles vão ficar, mas eu vou para a tua presença. E uma coisa eu te peço pelo poder do teu nome, que eles sejam um, assim como eu sou um com você. O que Deus está apontando? Deus está apontando o princípio original, que é, eles têm que ser um, como eu sou um com você. Agora, aonde se perdeu isso? Da onde se perdeu isso? Porque houve um momento que a gente não foi mais um. Em Gênesis 3, quando o ser humano pecou. E o que é o pecado? O pecado ele serve para tirar a originalidade de Deus que tem dentro de você. Ele serve para desvirtuar aquilo que tem dentro de você. Então, a partir do momento que o ser humano pecou, ele não se tornou mais um ser coletivo, ele se tornou um ser individual. Tanto que uma das primeiras frases que Adão fala após que ele pecou é o quê? Deus vai lá e fala assim, o que aconteceu? Vocês comeram do fruto? E Adão vai falar o seguinte, fala assim, foi a mulher que o Senhor me deste. O que aconteceu naquele momento? Ele culpou as duas únicas pessoas que ele conhecia. Deus e a mulher. Por quê? Porque agora ele não tinha mais comunhão com Deus, mas agora também ele não era mais um com a mulher. Tanto que no começo vai falar assim, eu vou criar alguém para que o homem não fique sozinho. Eu vou criar alguém para que o complemente. Para que quando eles se unirem, eles sejam um, em perfeito estado, 100%. Só que aí vem o pecado e separa aquilo que Deus uniu. Então Adão, ele vai se tornar, em vez de um ser coletivo, um ser individual. E agora, não importa mais o problema da Eva, o que importa é que eu não saia por fora, então eu não errei. Foi a Eva que errou. E o Senhor é mais culpado ainda, porque o Senhor me deu a Eva. Agora, vai piorando, porque chega Gênesis 4. E vem Caim e Abel. Abel oferece suas ofertas ao Senhor, o Senhor as aceita, mas Caim oferece, o Senhor não aceita. E o Senhor fala, Caim, o pecado jaz à porta. Ele quer te dominar, mas é preciso que você o domine. E ele não faz isso, ele não escuta Deus, e ele mata Abel. Agora, o ser humano se tornou um ser tão individualista que não importa o que acontece comigo, eu só não quero que o outro seja melhor que eu. Então eu preciso matar o outro, eu preciso colocar uma faca no coração do outro para que eu não saia por baixo. Eu me tornei um ser tão individualista que é tão um problema que o cara não tem nada a ver com isso, eu rebaixo ele. E Deus, ele vai tentando consertar isso ao longo da história. Tanto que no Antigo Testamento nós temos em Êxodo, acho que é Êxodo 20, deixa eu ver, eu coloquei aqui. Êxodo 20, a gente tem os 10 mandamentos. 6 dos 10 mandamentos são para o próximo. Você não mata, você não furta, você não cobiça, você não dá falso testemunho, você honra teu pai e tua mãe, e você não adultera. Por que você não adultera? Isso tem a ver com o próximo. Porque quando eu fico com alguém, quando eu tenho relação sexual com alguém fora do casamento, o que isso significa? Eu estou fazendo da pessoa um objeto para mim mesmo, para que eu tenha uma satisfação, eu tenha um prazer. Então, para eu ter um prazer, eu coloco você como objeto, para satisfazer o meu prazer. E isso, com certeza, não é amar o próximo. Então, a humanidade vai caindo, vai caindo, vai caindo. E vem Jesus. Jesus estava com Deus durante toda a eternidade. Então, imagina uma linha da eternidade aqui, seguindo. Mas tem um ponto bem no meio, que a Trindade se separa. Na cruz. Tanto que Jesus vai falar, meu Deus, Deus meu, por que me abandonaste? Porque Jesus foi separado de Deus, porque todo o nosso pecado foi lançado sobre Jesus. Agora, Jesus estava separado de Jesus por um determinado momento. Sentiu o que é ser um ser individual. Porque durante toda a eternidade, Jesus foi um com o Pai e um com o Espírito Santo. Mas agora, ele não é mais. Por quê? Porque ele morreu para que nós fôssemos declarados justos diante dele. E agora nós fôssemos um com o Pai. Nós voltássemos à nossa originalidade. E agora não somente nós somos um com o Pai, mas nós somos uns com os outros. Então, o propósito de Deus não é criar um ser individual, é criar um ser coletivo. Por isso que ele vai falar, sejam um corpo.
o que é ser um corpo? Tem uma pessoa que só tem uma cabeça e tem outra pessoa que só tem um coração? Não. É tudo junto. Um corpo é um só. Então, por que eu estou falando isso e tem a ver com ser vida saudável? Porque a gente vai tratar de alguns temas de comunidade. E esses temas de comunidade são alguns pontos que a gente vai aprofundar um pouco mais a fundo. E esses temas, gente, eles podem causar sérios problemas. Quantas vezes você já não chorou de raiva porque você brigou com seus pais? Quantas vezes você já não ficou uma semana ou um dia inteiro bravo com seu amigo e você não conseguiu olhar na cara dele e você ficou mal a semana inteira? Quantas vezes a gente não chegou e brigou com alguém e a gente chorou de raiva? Ou a gente fica mal. E esses problemas causam muitas coisas. Eu lembro de uma experiência que eu tive e um menino ele fez uma besteira muito grande. Muito grande. E eu fiquei muito irritado, mas muito irritado. E eu descobri isso no domingo. Na segunda, eu tinha saído com a Ju, e no carro eu falei assim, eu não consigo perdoar esse menino. Eu não consigo perdoar esse menino. Eu falei assim, eu não vou perdoar. E eu lembro que ele estava ele ia fazer alguma coisa, seja house, seja música, ele estava na escala, eu falei assim, eu vou tirar ele da escala, eu não vou deixar e tal. E meu pai falou assim, não, você vai deixar. Porque você está com o coração ofendido. E você precisa perdoar ele. E eu queria matar meu pai. Eu não queria mais só matar um menino, mas eu queria matar meu pai também. Aí, eu lembro disso, e ia ter um relógio de oração, a gente estava tendo um relógio de oração do acampamento. E na hora que eu cheguei, na hora que a gente estava saindo, que eu deixei a Ju, eu comecei a passar mal. Eu comecei a passar muito mal. Eu fui dormir, eu estava muito mal, e o meu relógio de oração era 3 horas da manhã. Aí eu acordei, eu falei assim, eu não consigo nem levantar. Aí, no momento que eu levantei, Deus foi muito claro, ele falou assim, eu estou fazendo você passar essa experiência para você sentir o que é não perdoar. É ficar doente, é apodrecer. E naquele momento eu falei assim, Deus, eu perdoo ele. Aí passou um pouquinho a dor, mas não passou completamente. Porque ainda tinha uma coisinha, eu fui perdoando, até que eu fiquei 100% inteiro. Não significa que toda vez que você não perdoar alguém, você vai passar mal, eu não estou querendo dizer isso, tá? Foi uma experiência individual que eu tive para Deus me mostrar uma coisa, tá? Então não ache isso, tá? Então a gente precisa ficar bem. E como é que a gente fica bem? Estudando as Escrituras, entendendo, Deus quer que eu viva assim em comunidade, Deus quer que eu faça isso, Deus quer que eu faça aquilo. E a gente vai estudar alguns pontos. Como eu falei, eram 10, mas só vai dar 6 hoje. Os outros 4, se eu tiver oportunidade, a gente conversa outro dia. Era família, era inveja, era identidade individual num corpo coletivo, e tinha outro, que eu não lembro mais qual que era. Não lembro, mas enfim, era isso aí. Mas a gente vai fazer só isso aqui. Então, a gente vai para o primeiro ponto. Pode passar. A morte do eu. Então, a gente vai para Filipenses agora, Filipenses 2, 2 a 11. Vocês estão aí? Filipenses 2, 2 a 11. Esse eu acho que é um dos textos mais lindos da Bíblia toda. Bora lá, quem achou, fala eu achei. Quem não achou, fala misericórdia. Tem poucos misericórdias, então eu vou continuar e você vai se achando aí. Então, completem minha alegria, Paulo está falando, né? Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutualmente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês mesmos. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse e declare que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus o Pai. O que Cristo fez? Cristo é Deus.
Ele tem uma frase muito legal, eu não sei se é uma frase de alguém, mas eu lembro que está na música do Brunão Morada, está no intervalo da Que é Tudo Sobre Você, ele fala assim, que os meninos, eles querem se tornar homens. E os homens, eles querem ser reis, querem assumir uma posição mais alta ainda. E os reis, eles desejam ser deuses. Mas o nosso Deus escolheu ser menino. O nosso Deus veio e se humilhou de tal maneira que falou assim, eu sou teu escravo. Olha isso. Você acha que um Deus grego chegaria e falaria isso? Zeus faria outras coisas se ele fosse ver ser humano, né? Mas o nosso Deus é um Deus tão perfeito e amoroso que ele se colocou como humano, se colocou na condição mais baixa possível para servir a gente. Agora, imagina isso, imagina assim, o mais perto que eu cheguei para comparar, se a gente fosse fazer isso, seria se a gente fosse se tornasse uma barata. Então, imagina você se tornando uma barata para ganhar as baratas para Jesus. Você é um bicho horrendo, um bicho nojento, um bicho que as meninas têm paranoias, a Júlia vê uma barata, a Bela vê uma barata, eu lembro que tinha uma barata que um dia elas foram embora, quase que a Bela foi para a casa dela lá do outro lado, só para não ver a barata. Imagina você se tornar a coisa mais feia, a coisa mais nojenta possível, e você ainda, além disso, você serve todas as baratas. Esse é o nível que Jesus veio, ele falou assim, eu vou me tornar ser humano, e eu vou servir eles. Eu vou deixar a minha divinidade para lá, eu vou deixar ela ali, mas eu preciso ir lá, me tornar humano e servir eles. E Deus o elevou à mais alta honra, porque Ele é Jesus. Agora, o que nós precisamos fazer? Tem uma mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. O que significa isso? Eu tenho que ser servo. Eu tenho que morrer. Eu tenho que me humilhar e falar assim, Deus, é o Senhor através de mim. A morte do eu significa eu não me preocupar mais com os meus interesses, mas eu me preocupo com os interesses dos outros. E eles são mais importantes que os meus. A morte do eu é você chegar para alguém e falar assim, cara, fala. Porque nós temos a mania de só querer falar. A gente quer falar, a gente quer muito ser ouvido. A gente não para de falar, mas quando a gente se preocupa com os interesses alheios, quando a gente se preocupa mais com o interesse dos outros, quanto o meu próprio interesse, eu escuto mais. Eu não fico escutando, procurando uma oportunidade de eu falar, nossa, o meu tio também tem isso. Eu já comentei isso com vocês uma vez, Deus tratou isso comigo no meu coração, comentei com os meninos também uma vez, que eu tinha uma síndrome de nunca querer sair por baixo. Então, tudo que a pessoa falava, a pessoa chegava e falava assim, cara, eu tenho um carro. Eu falava assim, eu também. Aí a pessoa chegava e falava assim, cara, eu tenho, sei lá o quê, eu tenho um videogame. Eu falava assim, eu também tenho. A pessoa chegava e falava assim, cara, eu tô doente, eu tô com uma enxaqueca já há um dia. Eu falava assim, cara, eu tô há 3 dias com enxaqueca. Isso aconteceu comigo uma vez que eu era pequeno, eu estava conversando com um menino, foi exatamente essa mesma história. Por quê? Porque eu nunca posso sair por baixo. Então, a pessoa me fala alguma coisa, ela me convence alguma coisa, eu falo assim, cara, eu também, tentando se igualar no mesmo nível da pessoa e tentando se tornar, falando assim, eu não vou sair por baixo. Mas quando a gente se preocupa mais com os interesses alheios, quando a gente mata o nosso eu, o que a gente faz? Pode falar. Porque as suas alegrias são as minhas alegrias, as suas dores são as minhas dores, a sua preocupação é a minha preocupação, o seu pecado é o meu pecado, a gente vai lutar junto com isso. Eu não me preocupo mais comigo tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Agora eu me preocupo com nós. Eu deixo de ser um ser individualista, como Adão se tornou, e passo a ser o ser coletivo que Jesus veio para mostrar que é o propósito original de Deus. Então, agora, deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa aqui. Agora, quando eu oro, e eu espero que você ore, agora quando eu oro, eu não oro só para mim. Eu não me preocupo falando assim, Senhor, me abençoa, Senhor, me dá favor, Senhor, faz isso na minha vida, Senhor, faz isso comigo, faz tal coisa comigo. Agora, quando eu oro, Senhor, nos abençoa. Como é que Jesus ensinou? Quando orares, orem assim, Pai nosso, o pão nosso,
as nossas dívidas, os nossos devedores, os nossos pecados. Não é só mais o meu pecado, mas é o nosso pecado. Não é mais a minha dívida, mas é a nossa dívida. Eu me deixei de ser um ser que só pensa em mim e comecei a pensar agora, nós. Eu deixo de pensar só no eu e passo a nós e nós. Eu não me preocupo mais comigo, mas eu me preocupo com as pessoas. Agora eu já não tenho interesse próprio, nem mais vontades próprias, mas os dos outros são mais importantes para mim. Agora, quando eu estou na fila do Galera's Burger, eu não me preocupo em... Eita glória! Eu não me preocupo em passar na frente do outro. Mas se alguém está atrás de mim, eu falo assim, você quer passar na minha frente? Porque o meu tempo não é tão mais importante para mim. Então, se eu precisar que alguém passe na minha frente, eu não tenho nenhum problema. Já diria a famosa música, né? O crente não fura fila. Então, eu não quero mais o meu tempo, eu não me preocupo mais com o meu tempo. Quando eu vou dirigir, eu não me preocupo mais em a velhinha está ali, você está passando com o carro e você está atrasado, e você fala assim, desculpa, velha, eu não vou te dar ali espaço, eu vou ter que acelerar. E você quase atropela a velha tadinha, ela está com um monte de coisa, ela está andando há 50 anos, com sacolinha do mercado, e você não é mais importante que eu preciso passar. Mas agora, se tem qualquer pessoa, você deixa ela passar. Porque o seu tempo não é mais tão importante, mas eu me preocupo com os interesses alheios. Interesse alheio é interesse de gente que você nem sabe quem é. E você não fica mais preocupado de receber recompensas para si. Eu sei porque, gente, quando eu deixo uma pessoa passar, eu estou dirigindo, eu paro o carro, eu deixo a pessoa passar, e ela não faz assim, eu sinto uma raiva no meu coração que eu falo assim, então eu vou te atropelar agora. Mas Deus tem tratado isso comigo, glória a Deus. Então, se alguém deixou você passar, cumprimente a pessoa, tá? Mas isso não é o caso. O caso é o seguinte, fala assim, eu não me preocupo agora em ter uma recompensa para mim, porque a recompensa não é mais minha, a recompensa é nossa. Quando eu deixo a pessoa passar, quando eu deixo a pessoa entrar na minha frente, eu falo assim, eu ganhei tempo, porque você ganhou tempo. Eu ganhei espaço, porque você ganhou espaço. E, gente, entenda, eu não estou querendo... Essa não é uma palavra para você achar que é uma palavra que é para o outro. Essa palavra é para nós. Quando eu comentei isso com os meninos um dia, eu estava lendo Romanos 1 em casa, muito tempo atrás. E, gente, Romanos 1, quando você vai para o final, é só pecado, cobiça, engano, ego, orgulho. E Paulo vai falando, e Paulo vai descascando os caras. Aí eu falei assim, nossa, tem umas 3 pessoas da galera que é ganancioso assim. Eu falei, nossa, aquela menina tem o ego inflado assim, hein? Aí não precisa abrir. Depois de Romanos 1 vem Romanos 2. Romanos 2, 1. E, gente, Deus foi muito rápido para tratar já. Ele já me quebrou as 2 pernas, já me tacou no chão, me deu 3 socos. Não, brincadeira, Deus não faz isso, às vezes. E Romanos 2, 1 está assim. Talvez você... Eu achando, né? Eu achando que eu estava bem, que eu estava falando assim, eu não cometo esse pecado, mas aquele lá comete. Talvez você pense, gente, Romanos 2, 1. Talvez você pense que você pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles. E não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. E eu fui quebrado. Eu já caí em convicção de pecado, já chorando no chão. Meu Deus, me perdoa. Então, a palavra é para você. Não pense no outro. Não pense no outro. Melhor ainda, a palavra não é para você, a palavra é para nós. Mais do que você é um ser individual, a palavra é para nós como corpo. E a palavra me inclui, porque eu estou contando aqui experiências que eu fui quebrado. Experiências que eu estou sendo tratado até agora. Então, eu considero os outros mais importantes. Gente, no cristianismo, Jesus Cristo, no cristianismo, não existe as pessoas morrerem para mim. Então, eu não chego e falo assim, aquela menina falou que o meu cabelo é um lixo? Então, eu falo o seguinte, você morreu para mim. No cristianismo, para Jesus, as pessoas não morrem para a gente, nós morremos pelas pessoas. A gente morre pelas pessoas, a gente fala assim, não tem problema, você me ofendeu, não tem nenhum problema, eu te perdoo. Você me ofendeu, você me xingou, não tem nenhum problema, eu te perdoo. Porque já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E Cristo é um ser
perdoador em toda a sua essência. Em toda a sua essência. Ai, mas tal pessoa me ofendeu. Glória a Deus que a pessoa te ofendeu. Glória a Deus. Porque é uma oportunidade de você ser mais parecido com Jesus. É uma oportunidade de você exercer mais seu cristianismo. Para você exercer mais seu perdão. E as pessoas, meu querido, vão te magoar, vão te chatear. E vão. E você sempre vai achar que você está certo. E às vezes você realmente está certo. Mas os meus interesses já não são mais meus. Eu já não me preocupo mais com isso, mas o outro é mais importante que eu. Gente, eu estou no 2 e é 7:17. Vamos para o 2, serviço. Jesus veio para nos servir. Não vou pedir para você abrir não, porque eu vou contando a história. Jesus veio para nos servir. João 13 vai contar a história de Jesus. Ele está nos momentos com os seus discípulos, nos minutos finais, e ele começa a servir os discípulos. Gente, imagina você, o Deus Todo-Poderoso, o Criador Supremo, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Messias, a pedra angular, aquele que é o leão da tribo de Judá, vem em terra, sendo Deus, e lava os pés de uns caras que iam deixar você. Jesus sabia disso. Jesus lava o pé de Judas, que era o seu traidor, e ele ainda assim lava o pé deles. Olha o exemplo que a gente está aqui. Isso é serviço. Servir não é só uma escala do house. Não é só mais uma escala da música, da hamburgueria, da cafeteria, da livraria. Servir vai muito além de um dia que você tem compromissado de falar assim, ó, esse dia que eu sirvo nos outros, dane-se. Servir é quando você tem um coração de servo. É muito além. É quando você olha e não é a sua escala, e você olha aqui, está tudo bagunçado, os músicos deixaram tudo bagunçado. Não, está bonitinho, tá? Só um exemplo. Os músicos deixaram tudo bagunçado e falaram assim, não tem problema que não é minha escala, eu vou ajudar. Não tem problema. A gente estava comentando isso com o Ministério de Música, acho que 1 mês atrás ou 2 meses atrás. A gente falou isso para eles, a gente falou assim, ó, a gente não quer que vocês tenham obras de servo, a gente quer que vocês tenham um coração de servo. Um coração que serve, não importa qual escala for. O que Jesus quer, meu querido, é que quando você chegar na casa do seu amigo, no final do rolê, você chegue e pergunte para ele, onde fica o lixo? Jesus quer que quando chega no final do rolê, você pergunta para o seu amigo, que ele está cedendo a casa para você, onde está a vassoura? Onde está a bucha? Porque muitas vezes, isso já aconteceu muitas vezes, tipo, acaba o rolê, e a galera comeu pizza, e tem aquelas 50 bilhões de caixas de pizza, e todo mundo fica assim. Aí, então, né, gente, eu vou embora, né, tá tarde, e ninguém quer ajudar. Mas agora você não é mais assim. Você vai falar assim, onde está o lixo? Onde está o lixo? Gente, nós temos exemplos de servos aqui que são espetaculares. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo, que é a honra. Mas Deus está chamando para servir. Não só como obras, mas coração. Vamos para o terceiro. Cultura da honra. Abra comigo em Romanos 12, 9 a 10. Então, vamos lá? Amem as pessoas sem fingimento. Meu querido, não seja falso. Nem estava isso aqui, mas não seja falso. Ame mesmo as pessoas. Se você não ama, peça para Deus te ajudar. E Ele vai te ajudar. Mas não finge. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal. E tenham prazer em honrar uns aos outros. O que é honra? Honra é quando eu dou o devido valor a alguém. Honra é quando, em vez de eu procurar motivos para denegrir a imagem de uma pessoa, eu procuro motivos para honrá-la, para exaltá-la. Então, vamos lá em exemplos práticos. Nós da galera não temos uma cultura de honra. Não temos uma cultura de honra. Quantas vezes você chegou numa rodinha e as pessoas estavam falando bem de alguém? Eu vou falar do Gabs, que ele não está aqui. Quantas vezes você chegou numa rodinha e as pessoas estavam, cara, o Gabs, você viu como ele está forte? Você viu como o Gabs está no shape? Você viu como... e se eu fosse a Vicky, que sortudo que eu seria. Pode continuar, né?
Gente, eu estou brincando aqui para você dar uma risada e você voltar para cá. Então, eu exalto uma cultura de honra, eu honro alguém. Agora, quantas vezes você já entrou numa roda e as pessoas estavam falando mal de alguém? Umas 10 vezes aconteceu só nesse ano. Agora, por que é mais fácil falar mal de alguém do que eu falar bem de alguém? Identidade. Quando eu não tenho a minha identidade bem estabelecida, é mais fácil que eu pise no outro, que eu denigre o outro, para eu me sair por cima. E eu falar assim, eu não sou tão ruim assim. Eu não sou tão ruim assim. Eu piso na pessoa e falo assim, nossa, realmente, você é feio, hein? Tô brincando. É um exemplo, tá? Você é bonito. Quando eu falo assim, Gui, você é feio, você canta mal tudo que você não faz, tá? Por isso que eu tô falando essas coisas aí. Quando eu falo isso, eu falo assim, nossa, realmente eu acho que eu sou um pouquinho bonito. E canto um pouquinho bem. Porque eu denegri tanto ele que a minha imagem agora está um pouco mais por cima. Porque eu não tenho uma identidade pré-estabelecida, então eu tenho que denegrir todo mundo para eu me sentir superior. Ou eu tenho uma sensação de prazer que eu vou me sentir confortável. Por isso que é mais fácil denegrir do que elogiar. Agora, elogie as pessoas. Gui, você é bonito, você canta bem, você é cheiroso. Fale isso. Agora, não somente fale isso para as pessoas, para a pessoa em si. Fale isso para alguém do lado. Principalmente para alguém do lado. Então, eu chego no Léo, eu não chego pro Gui, eu chego pro Léo e falo assim, mano, o Gui canta muito, né, velho? Ele canta muito, né? Até demais. Por quê? Porque eu também evito do Gui criar um coração muito orgulhoso. Ele fala assim, eu realmente canto bem. Eu honro a vida dele, mas eu principalmente honro a vida dele aqui, no 1 a 1, fora. E todo mundo, quando vê, fala assim, cara, o Gui é uma pessoa muito legal. Quantas vezes você ficou com uma imagem deturpada de alguém? Porque a pessoa, você nem conhece a pessoa, você nunca falou com a pessoa na sua vida, mas alguém falou assim, cara, ela me chateou, ela me magoou, ela fez isso comigo, ela fez tal coisa comigo, e agora você tem raiva de todo mundo e você não sabe por quê. Agora, quando eu chego para o Léo e falo que o Gui canta bem, ele vai ter outra imagem dele. Quando eu chego para alguém e falo assim, cara, o Gabs é um homem de Deus, fervoroso, e eu quero ser igual a ele. A imagem que a pessoa tem do Gabs muda. Ela começa a honrar o Gabs em vez de denegrir ele. Então, espalhem a fofoca reversa. Quando alguém for fofocar com você e for falar mal de alguém, você joga o reverso. Você fala assim, aqui não. Aqui não. Aqui não. Lucas, mas a pessoa não para de falar. Levanta e vai embora. Talvez não seja o ciclo de amigos que você precisa ter. Então, gente, eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo uma vez. Eu falei, gente, por favor. Vamos parar, muda de assunto. Eu falei assim, não mudou, eu saí, eu fui embora. Eu falei assim, não fico nessa mesa. Não fico nessa mesa. Vou para outra, vou para alguém que está falando de Deus, vou para alguém que está falando do Espírito Santo. Então, honre. Honre seus líderes. Honre seus pastores. Honre o Rui, honre o Anésio, honre o Lore. Gente, eles dão a vida por vocês. Eles dão a vida por vocês. Eles negam muitas coisas para que vocês tenham uma palavra de Deus. Eu sei porque aconteceu isso hoje com meu pai. Ele negou, ele falou assim, cara, eu tenho uma festa da minha irmã, eu quero ir muito, mas eu preciso preparar a palavra, eu preciso estar concentrado na palavra, porque eu preciso abençoar alguém lá embaixo. Eles negaram muita coisa para dar uma palavra para vocês. Honrem eles. Não somente honrem os pastores, mas honrem os mais velhos aqui. Gente, o que eles fazem nesse lugar é brincadeira. É brincadeira. O que os adultos fazem nesse lugar é brincadeira. Gente, não tem um dia que eu chego aqui e o Everaldo não está. Foi semana retrasada, eu cheguei tão mais cedo que eu falei assim, cara, o Everaldo não vai estar. Ele tinha acabado de chegar. E eu, não é possível, cara. E ele está lá com uma vassoura varrendo. É a escala dele todo domingo? Não é. É a escala dele todo culto, se for assim, coitado do Everaldo, gente. Dá um descanso para ele, dá umas férias para ele. Se a CLT trabalha tanto assim, dá 30 dias de férias. Eles honram muito a gente. Ou você acha que a mesa lá do café fica pronta sozinha no GT? Eu cheguei aqui num sábado, eu cheguei um pouco mais cedo, eles estavam lá na hamburgueria, lavando tudo. Dando uma limpa. O Júnior estava lá, a Paty estava lá, a Verônica estava lá, o Marcelino eu não sei, mas o Marcelino estava também. Eu ia falar já mal do Marcelino.
Gente, eles são uma bênção de Deus. Cada homem aqui, honrem a vida deles. Cheguem um dia e falem assim, obrigado, obrigado. Talvez seja tudo que eles precisam ouvir. Obrigado, obrigado. Honrem a vida das pessoas. A gente vai para o quarto. Caramba, 7h30 já, vem. Raiva e paciência. Raiva e paciência. Abre comigo em Efésios 4, 1, 3. Gente, eu falo de raiva e paciência que eu já fui muito tratado também com isso. Quatro, 1, 3. Eu lembrei de uma coisa, não tem nada a ver com nada. Mas quando... É que eu ia falar isso no começo e eu esqueci. Quando a galera começa, tipo, vai alguém, tipo, faz... Parece o Fall Guys, cara. Os bichinhos do Fall Guys. Faz, Era só isso, não tem nada a ver com nada, mas eu lembrei disso. Efésios 4, de 1 a 3. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Vou ler de novo. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Vai no contexto do pacientemente, aí eu coloquei. É do lado mesmo. Nossa, tem 12 slides de 23, galera. Vai dar tempo, sim. Vamos para a página 12. Esse é o significado da palavra no original. Propriamente, paixão longa, ou seja, esperar tempo suficiente antes de expressar raiva. Esperar tempo suficientemente antes de expressar raiva. Gente, isso aqui é lindo. Paciência divinamente regulada. Deus vai dar paciência certa para você, no tempo certo, para você não matar a pessoa. Na verdade, só o Senhor produz essa palavra aí, que eu não sei pronunciar. Verdadeira paciência, longanimidade em nós. E, portanto, essa palavra é a mesma palavra que a gente vai ler um pouquinho mais depois, que é um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. Se nós pudéssemos usar uma expressão para revelar o significado dessa palavra, seria o contrário de temperamento curto. Seria temperamento longo. Então, quando a gente fala de ira e raiva, é uma das coisas que mais afetam o senso de comunidade. Eu lembro que a gente estava no sertão, e isso lá em 2020. Gente, a gente pegava 2 dias seguidos no ônibus, ia até lá, passava 7, 8 dias juntos, e voltava 2 dias no ônibus. Imagina, você está 2 dias lá no ônibus com a mesma pessoa do seu lado. Chega uma hora que você não aguenta mais. Chega a hora que, a gente tinha vontade ou de se jogar do ônibus ou jogar outra pessoa fora, porque a gente não aguentava mais. A gente começava a se estressar. Por quê? Porque o convívio vai gerando atrito, vai gerando discussão, mas a gente consegue se resolver. Com a graça de Deus, só com a graça de Deus mesmo. Então, por que conviver com a gente vai gerar atrito? A questão é, diante de tudo isso, você é suficiente maduro para quando alguém discordar de você, você não se irá? Você é suficiente maduro para quando as pessoas estressarem você permanecer com longanimidade? Realmente tolerando pacientemente em amor? E não vem com um papo de, é o meu jeitinho, meu. Eu sou assim, né, velho? É que eu sou um pouquinho estressada, meu. Gente, isso é conversa de gente matura que não quer crescer. Isso é conversa de gente que não quer evoluir, que não quer ter o Espírito Santo dentro de você, porque quando o Espírito Santo está dentro de você, ele gera frutos. E um desses frutos é longanimidade, tolerando pacientemente, temperamento longo. Não ache que tudo gira em torno de você ou da maneira que você quer, ou que todas as pessoas têm a mesma maneira de pensar que você. Não é assim que funciona. Nem sempre as pessoas vão agir com amor com você. E o que você faz? Quieto. Paciente. Alguém irritou você? Paciência. Tolera. Segura a bronca. Segura. Para de explodir.
Toda hora que alguém discorda de você, ou toda hora que alguém fala mal, ou tem algum atrito, você explode. Controla. Nossa, maior efeito de voz agora, né, velho? Ó. Que eu sou assim. Controla. Aquieta, fala assim, não. Ó, o pecado jaz à porta, mas é necessário que você o domine. Ó, quieto. Ó, quieto. Alguém vai estressar você, quieto, quieto, quieto. Como se fosse um animal mesmo, como se fosse um animal. Você... O Jack, quando ele começa a latir, meu Deus do céu, o bicho fica louco da cabeça. Aí você tem que... Jack, quieto. Faz assim para a tua alma. Você está começando a se estressar, você... Jack, quieto. Então, não se ire com as pessoas, peça paciência. Teve uma época que eu estava indo na faculdade em 2022, gente, eu ficava estressado com tudo que acontecia no trânsito. Eu queria matar todas as pessoas, se eu pudesse, eu tivesse um caminhão, aqueles truck lá que você tem no simulador, eu passava por cima de todo mundo, ia andando. E chegou uma hora que eu falei assim, Deus, isso aqui não está saudável. Eu falei assim, você pode me dar graça e paciência, senão eu vou pedir graça e paciência para o Senhor. E eu comecei a todo no trajeto da faculdade escutar pregações. Todo o trajeto. Então eu entrava no carro, colocava a pregação, vamos. Gente, quando alguém me fechava, eu não xingava a pessoa de 30 nomes diferentes, mas quando alguém me fechava, eu falava genuinamente, falando assim, eu espero que você conheça Cristo. Porque eu sei que você pode estar sendo condenado para o inferno. Eu sei que você pode estar sendo condenado em direção ao inferno, por isso eu desejo e oro que você conheça Cristo. É esse sentimento que tem que ter. Então veio a raiva, você vai trocar por amor. Rápido, instantâneo. Não fica muito ligando para suas emoções, controle um pouco. Controla um pouco, você consegue controlar. Com Deus. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mais para frente vai dar tempo sim, em nome de Jesus. O quinto, estamos acabando já, hein? Perdão. O texto era Mateus 27, mas eu vou mais, porque o texto é muito longo e não vai dar tempo. Jesus, quando ele foi condenado, as pessoas começaram a cuspir nele, a socar ele, e eles começavam a dar tapas nele. E, mais ainda, eles se ridicularizavam, falando assim, se você é profeta, adivinha quem deu esse tapa? E eles começavam a ridicularizar ele, falando assim, se você é profeta mesmo, aí quem deu esse tapa? Em seguida, depois, Barrabás. Eles escolheram soltar Barrabás, que a Bíblia fala que era um homem extremamente mau, em vez de Cristo. Mais para frente, quando ele estava com os soldados começaram a vestir ele com algumas roupas que entendiam que ele fosse um rei. E começavam a ridicularizar Jesus. Eles adoravam Jesus, se prostravam em Jesus e falavam assim, salve o rei dos judeus, salve o rei dos judeus. Ridicularizavam ele. Então, mandam ele carregar a própria cruz. Ele vai até lá, ele é morto, as pessoas ridicularizavam, falando assim, se você salvou tanta gente aí, salva você mesmo agora. Jesus tinha todo o direito de virar para eles e falar assim, vocês todos podem ir para o inferno, então. Foi isso que Jesus falou? Jesus falou o seguinte, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Imagina alguém sapafar você, ridicularizar você, chutar você, socar você, te humilhar. E você fala assim, Pai, perdoa. Estevão teve a mesma atitude, lá em Atos 7, se eu não me engano. Ele teve a mesma atitude. E quando ele está sendo morto, ele fala assim, Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Ele olha para o céu e vê Jesus levantado à direita de Deus. Isso é o que acontece quando você perdoa. Você precisa perdoar. Senão, como eu contei na história do início, você vai ficar doente. Você vai passar mal. Talvez não seja fisicamente como eu passei, mas você vai passar mal e o seu coração vai corroer, até que você já morreu. Você morreu. Porque você desejou que o outro morresse e você acabou morrendo. Porque o outro é o corpo, e quando você deseja que o outro morra, você morre. Porque você está matando você mesmo. Então, perdoa. Perdoa mesmo você não estando errado. Chega e fala assim, mano, desculpa.
Ah, mas eu estou 100% certo. Beleza, isso não vai afetar nada em você. Você está certo ou não? Não, você... O que vai ganhar? O que você vai ganhar estando certo? Chega e fala assim, me perdoa. Me perdoa. A gente chega para o último ponto, que é o tema. Resolva os seus B.O. Filipenses 4:2, abre aí comigo. A gente vai ler a mesma passagem que a gente leu lá no começo. Ah, vai dar tempo, sim. Então, vamos lá, vocês acharam? Vocês acharam? Opa, é o 2. Agora suplico. Vamos lá, vamos trocar os nomes agora, porque são nomes muito difíceis que eu não sei pronunciar direito. Agora suplico ao Fernando e ao Lucas. Tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude eles, pois eles trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas. Então, o que Paulo está falando assim? Fala assim, resolve. Resolve. Porque no corpo do Senhor não tem desentendimento, resolva. Agora, sabe o que a gente fica fazendo? A pessoa fala mal da gente, você treta com a pessoa por N motivo, seja lá qual motivo for, e você fica tretado com a pessoa há mó tempão. Passa meses, passa anos, e você nunca resolveu. E você vai jogando para debaixo do tapete. Não, está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem, eu só não falo com ela no culto, eu vejo ela no culto, mas eu viro a cara, sigo a minha vida e ela segue a dela. E você vai guardando, e o seu coração vai pesando. Resolve. Para de ficar com isso na tua frente, vai lá e resolve. Para de ficar nutrindo ódio por todo mundo e não resolvendo nada com ninguém. Seja maduro, alguém te chateou, alguém te magoou, você se ofendeu com alguém, chega e fala assim, mano, cara, eu não gostei da atitude lá. Resolve. É simples assim? Não é tão simples assim. Mas a pessoa está com um problema comigo, e o problema dela comigo, e eu não tenho nada a ver com isso. Se ela tem algum problema comigo, ela que vem me procurar. Isso não é certo biblicamente. Mateus 5:23. Nem precisa abrir, pode deixar que eu abro aqui. Mateus 5:23, ele vai falar o seguinte, Jesus está no Sermão do Monte, ele fala o seguinte, portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente a sua oferta. Por toda a minha vida, eu achava esse texto, eu olhava esse texto e falava assim, o texto é se eu tenho algum problema com alguém, eu vou lá e me reconcilio com a pessoa, né? Na verdade, o texto ele não fala isso, ele fala além. Se alguém tem algum problema com você, você vai lá e conversa com ela. Jesus pede um nível de maturidade extremo. Porque nem é você que está com problema, é a pessoa que está com problema com você. Mas você vai lá e fala assim, mano, vamos resolver isso? Mano, vamos resolver isso? Eu sei que você está chateado comigo, mas, cara, me perdoa. Seja maduro, cara. Resolve. Resolve. Para de ficar guardando, jogando ali, deixa debaixo do tapete. Chega uma hora que na galera que você entra na galera, você está brigado com todo mundo. E você nunca resolveu nada com ninguém. E você fala assim, não, é que a igreja não é o bem que eu esperava, né? Agora, eita, o que é aqui? Tá. Alguém faz algo de ruim conosco e a gente chega, pega o celular e fala assim, é o seguinte, fulano fez tal coisa comigo, hein? Ele me chateou, ele fez tal coisa, você está no grupo de 14 amigos lá seus, está falando assim, o seguinte, fulano fez tal coisa comigo, tal coisa, e ele me machucou, hein? Mas eu só estou aqui passando desabafando, tá, galera? Não é para ninguém ficar chateado com ninguém, não, beleza? Certo pelo certo? Fechou, irmão. E você fala isso. Nossa, você viu como eu sou totalmente jovem, né? Então, fulano te chateou, eu pego uma mensagem e mando um grupo na família. Fala assim, família, seguinte, fulano me chateou, estou chateadão com ele, hein? Me maltratou aí, fez besteira comigo e tal. E você fica querendo... Sabe por que você quer falar com a pessoa? Você não quer desabafar com ela. Você só quer você quer alguém que massageie seu ego e fale assim, cara, realmente aquela pessoa te chateou e fez mal para você. Hein? Você quer que alguém massageie seu ego falando assim, não, você não tem problema nenhum, você não precisa perdoar, aquela pessoa que é chata mesmo.
Agora, sabe o que vai acontecer uma hora? Vou fazer um mini teatro aqui. Vem aqui, Eric. E Dudu. Você também, mano. Vem aqui, Ale. É o seguinte. Nossa, eu bati. Pode vir aqui. Você chega... Gente, eu vou precisar de uma quarta pessoa. Tem. Isso, você. Mate. Aí, é o seguinte. Vocês vão tretar. Fisicamente? Não. Finge que vocês estão discutindo. Isso. Continua. Isso. Não, vocês podem ficar no cantinho mesmo. Fica no cantinho. Continua. Não. Finge que você está falando sem som para eu explicando, tá? É isso. Então, eles estão discutindo, eles estão tretando. O Dudu está tretando com a Lei, está mó discussão, está mó caos, eles se batendo quase, chegando. Aí chega uma hora que o que acontece? Eles tretaram, o Dudu vai para o Eric, o Ale vai para o Mate, e eles começam a contar tudo o que aconteceu. Conta aí o que aconteceu. Só que aí o Dudu, ele não conta apenas para o Eric, ele conta para todo aquele povo lá. Todo aquele povo lá ele conta. E o Ale, ele não conta simplesmente para o Mate, mas ele conta para todo aquele povo lá. Finge que você está contando para as pessoas. Mate continua contando para as pessoas. Aí... E o Dudu está contando para todo mundo, o Ale está contando para todo mundo. E chega uma hora, o que acontece? Todo mundo aqui fica com raiva do Alexandre. Todo mundo ali fica com raiva do Dudu. Nossa, vocês foram bem no teatro, hein? E todo mundo fica com raiva de todo mundo. E o que acontece? Treta. Mas o que acontece? Não tem nada a ver. Vocês não têm nada a ver com a história. O problema é do Dudu e do Alê. Vocês não têm nada a ver com a história. Mas vocês pegaram raiva do Alê. E o que acontece? Começa a ficar uma discussão e a igreja começa a ficar uma discussão. E chega uma hora que está todo mundo com raiva do Alexandre, e chega uma hora que está todo mundo com raiva do Dudu e ninguém sabe por quê. E chega uma hora que vira uma confusão. Eu sei, porque já chegou gente e, teve um negócio que foi comigo e, mano, umas 5 pessoas chegaram falando assim, mano, não gostou da atitude lá, não gostei, não tinha nada a ver as pessoas. E eu falando assim, mano, o que vocês têm a ver na história? Não tem nada a ver na história. Agora, o que acontece? Podem continuar aí, porque eu já vou... O problema do Dudu não é com vocês, o problema do Dudu é com a Lê. Então, ele chega no Alê e resolve com a Lê. Perfeito, obrigado. Uma salva de palmas aí para os atores. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Chega uma hora que está todo mundo com raiva de todo mundo e o problema nem é seu. Agora, se nós fôssemos maduros o suficiente, o Dudu chegaria para a Lei e falava assim, cara, me perdoa, eu errei. E não teria nenhuma confusão, ninguém estaria com raiva do Alexandre. Não teria nenhuma confusão, ninguém estaria com raiva do Dudu. Mas a gente gera uma treta, a gente gera uma discussão. E toda a igreja fica doente. Porque alguém não resolveu o BO. Porque alguém não foi maduro o suficiente para falar assim, cara, me perdoa. Porque alguém tem um ego tão inflado que não pode chegar e falar assim, cara, eu errei, me perdoa. Porque a gente tem um ego tão que fala assim, cara, nunca vou sair por baixo. Que eu falo assim, eu falo para todo mundo que eu estava certo e não importa. Cara, deixa eu te falar uma coisa, se o corpo está doente, não importa se você está certo ou não. Não importa se você está certo ou não. Vai e resolve o teu problema. Por isso eu peço, se você está com um problema com alguém, sai daqui, vai, fala com a pessoa, fala assim, cara, me desculpa, eu estou com um problema com você. Seja maduro o suficiente, seja um homem maduro o suficiente, seja uma mulher madura o suficiente para chegar e resolver. Mas o problema não é comigo, problema seu. Então, aí você pode até falar, Lucas, o grande problema é que eu não consigo resolver. Chama alguém maduro para conversar. Não fica espalhando no grupo com 50 pessoas que você está com um problema com alguém. Chama alguém maduro para conversar. Fala do Gabs. Chama o Gabs para conversar. Chama o Eric para conversar. Não agora que ele vai casar, mas depois. Tadinho, deixa ele. Chama eu, se você quiser. Chama a Val, chama a Claudinha, chama a Ju, chama a Vicky, chama a Aline. Fala assim, cara, eu estou com um problema. Você me ajuda a resolver? Seja maduro o suficiente
Para de ficar igual uma criança mimada, discutindo e falando mal de todo mundo, e assuma a postura de falar assim, cara, eu não vou mais discutir com você. Eu te perdoo e eu espero que você me perdoe. E é isso, resolve. E não fica guardando ficha de boletim de ocorrência. Porque o que a gente tem mania é a gente resolve um problema com a pessoa e guarda lá uma ficha. Aí a gente tem outro problema, resolve com a pessoa e guarda uma ficha. Aí vai chegar uma hora que vai ser o terceiro problema. E você vai pegar todas aquelas fichas, tirar e falar assim, ó, o João, tem um problema com o João nisso, a gente teve um problema lá em dezembro de 2021 e eu te odeio. A gente teve um problema lá em janeiro de março de 2023, sei lá o quê, e você fica com aquelas fichas, lendo e falando assim, cara, você fez tudo isso comigo. Você tem um problema e resolver um problema com alguém, é você pegar a ficha, resolver, tacar fogo. Imagina se Jesus chegasse e você pecou, e você pegasse todas as fichas e falasse assim, e Jesus pegasse todas as fichas e falasse assim, realmente, você pecou aqui, ali, e a lista de pecado é grande, e ali. Imagina se Jesus fizesse isso com você. Não faça isso com as pessoas. Resolveu? Cara, eu te amo. Eu lembro que teve uma vez que um menino começou a tretar comigo, e eu falando assim, Senhor, tolerando pacientemente uns aos outros com amor, e eu citando um versículo. E a minha reação foi, mano, eu te amo, me perdoa. Eu creio que eu estava certo, né? Mas isso não importa. Isso não importa, se eu estou certo ou não. Eu chego e falo assim, cara, me perdoa, eu te amo. Você é meu irmão em Cristo, e eu não posso ter um problema com você. Isso é ver uma vida saudável. Porque Deus não fez a gente para ser um ser individual, Deus fez a gente para ser um ser coletivo. Agora, quase finalizando, chegando perto. Pode passar. Como eu realmente consigo exercer tudo isso? Du, pode subir. Como eu realmente consigo exercer tudo isso? Gálatas 5, 22, 23. Abre comigo. É um dos últimos textos que a gente vai ler. A gente só vai ler esse mais um. Gálatas 5, 22, 23. Nós já estamos acabando. Gálatas 5, 22, 23. Você está com ele aí aberto? Boa, vamos lá. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Vamos ler de novo. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como é que eu exerço tudo isso que a gente falou? Você precisa ter o Espírito Santo na tua vida. Você precisa ter o Espírito Santo na tua vida. É Ele que vai conseguir te ajudar. Eu não vou conseguir te ajudar em tudo. Eu não vou conseguir te ajudar a você não matar a pessoa do seu lado. Mas uma dica que eu posso dar para você: seja cheio do Espírito Santo. Quando você for cheio do Espírito Santo, não vai ter espaço para você. Ser cheio do Espírito Santo é quando não tem mais eu, mas é só Ele. É só Ele agindo. É só Ele fazendo. Como eu sou cheio do Espírito Santo, é um fruto. O fruto vem de uma árvore. Lá em Salmos 1 vai falar assim: não sigam o conselho dos ímpios, nem se detenha no caminho dos pecadores, nem se junte a rodas dos escarnecedores, mas antes tenham seu prazer na lei do Senhor, e nela meditem de dia e de noite, e vocês serão como uma árvore plantada à margem do rio, darão seus frutos no tempo certo, e suas folhas nunca murcharão. Como você é plantado à margem do rio, seja cheio da palavra de Deus. Medite na palavra de Deus dia e noite. Você acha, e era engraçado porque chegou uma época que eu e a Ju, quando a gente ficava estressado com alguém, a gente abria Romanos 2. Abria e colocava e falava assim: eu tenho que perdoar. Porque se eu não perdoar, se eu julgar o outro, eu vou ser igual a ele. E a gente abria a palavra e falava assim: eu não vou mirar. Você precisa ter a palavra rápido na tua mente. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E a árvore, ela nunca come do próprio fruto. As pessoas que estão ao redor da árvore que provam do fruto. Que fruto você está dando para as pessoas? É realmente paz, amabilidade? É realmente paciência? Ou são só coisas ruins?
Eu vou encerrar com João 13:14. Pode abrir também, vai ser o último versículo que a gente vai ler. Se der, já fica de pé, mas fica com a tua Bíblia aí, aberta, junto comigo. João 13:14. Amém, abre aí, João 13:14. A gente já está acabando. Eu peço desculpa que eu passei um pouquinho do horário, mas você vai me perdoar, porque a gente falou sobre perdão. 13:14, vamos ler? E uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, ele está falando sobre a passagem onde ele lavou os pés dos discípulos, tá? E uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante do que aquele que o envia. Agora que vocês sabem dessas coisas, serão felizes se a praticarem. Na hora que eu estava lendo esse versículo para preparar a mensagem para vocês, na hora que eu li o texto, façam como eu fiz a vocês, me veio o tabernáculo. Foi o Espírito Santo mesmo, ele falou assim, tabernáculo. Eu, como assim? E eu fui lá para Êxodo 25, quando Deus está falando com Moisés, e ele vai dar todo o modelo do tabernáculo, e ele fala assim, façam conforme, você vai fazer conforme o modelo que eu vou te dar. Agora eu fiquei me perguntando, tá bom, o tabernáculo. O que é o tabernáculo? É o lugar da habitação de Deus. Fisicamente na época do Antigo Testamento, da época da Antiga Aliança. Agora na Nova Aliança, nós somos o tabernáculo. Vai para o próximo aí, esse eu coloquei na tela. Isso, obrigado. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo. Vocês são esse templo. Agora, na Antiga Aliança, a gente tinha o tabernáculo, e Deus fala assim, ó, eu vou te dar o modelo exato do tabernáculo. E ele vai falando assim, gente, é muito texto, ele vai falando assim, tem 2,5 metros ali, você vai colocar assim, e ele faz certinho o modelo assim, e você vai usar tal especiaria para tal coisa, para tal aroma, para que eu esteja ali. E na hora, eu fui pesquisar no original, depois que Deus me falou assim, tabernáculo. A palavra ali, façam como eu fiz. Fazer significa fabricar, construir, edificar. O que? O tabernáculo. Quando Jesus está falando isso, ele fala assim, eu sou o modelo. Eu sou o modelo do tabernáculo. Eu sou o modelo do tabernáculo da nova aliança. Façam como eu fiz. Façam como eu fiz, perdoem, amem. Tenham paciência, ouçam, orem uns pelos outros, façam como eu fiz. Como é que Deus fez também? E a gente vai para o último versículo que a gente vai ler hoje. Pode passar para o próximo. Filipenses 2:6. Isso, obrigado. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Passa para o próximo. Esse é o 5. Filipenses 2:5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Quer ser um cristão, cara? É difícil pra caramba, é muito difícil. Tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Ele é o modelo, a gente segue o modelo. Por isso a gente sempre se pergunta, o que Jesus faria? Porque a gente segue o modelo. Ele nos deu o modelo. Se humilhem, sirvam, morram para si mesmo e considerem os interesses dos outros mais importantes que os seus. Vamos orar. Eu quero que não seja uma palavra que fique somente aqui e você acha que é um teatro legal, que é uma palavra legal. Mas eu quero que quando você chegar na sua escola amanhã, você ame cada uma daquelas pessoas. Você seja paciente com cada uma daquelas pessoas. Você se entregue por cada uma daquelas pessoas. Você considere os interesses delas mais importantes até mesmo do que os seus. Vai ser difícil, mas a gente está aqui como corpo, a gente é um só. A gente não vai passar pela dificuldade sozinho. Porque lá no começo Deus falou o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que o complemente. Feche seus olhos. Faça a sua oração, eu já me junto com você em oração. Se você precisa perdoar alguém, comece a perdoar agora.
Se você precisa falar assim, Deus, me ensina a ser paciente, fala com Ele. Fala assim, Senhor, me ensina a não mirar. Senhor, me ensina a perdoar. Senhor, me ensina a amar o próximo mais do que eu amo a mim mesmo. A considerar os interesses do próximo mais do que os meus interesses. Me ensina a ser um com o meu irmão. Ore, ore, ore. Eu tenho certeza que você se encaixa pelo menos em um dos pontos que eu falei aqui. Por isso ore e fala assim, Deus me ajuda. Deus me ajuda. Que Ele vai ajudar, cara. Ele vai ajudar, peça ajuda para Ele. Paizinho, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor deu um modelo para nós. Obrigado porque o Senhor deu um modelo, metro por metro, item por item, de como deveríamos fazer. Nos ensina, Pai. Nos ensina a amar o próximo. Nos ensina a se doar pelo próximo. Nos ensina a morrer para nós mesmos e vivermos pelos outros, vivermos pelo corpo, Pai. Nos ensina, Pai, a servir. Pai, não somente com obras em escalas específicas, mas dia após dia, Pai. Servindo nas nossas escolas, servindo nas nossas faculdades, servindo nos nossos empregos, Pai. Pai, nos ensina a honrar o próximo. Acaba com a fofoca nesse lugar, Pai. Que as pessoas, quando olharem para a galera da quadra, elas não vão ver um ambiente de fofoca. Quando elas entrarem em um grupo ali no Galera's Burger, as pessoas não vão estar falando mal uma das outras, mas elas vão estar honrando umas às outras. Elas vão estar honrando líderes, honrando pastores, honrando o próximo, dizendo e falando bem das pessoas, Pai. Quebra, Pai, no nome de Jesus, toda a fofoca no nosso meio. Quebra, pedaço por pedaço. E se nós formos um desses dissipadores da fofoca, nos quebre, nos molde conforme o modelo que o Senhor deu, que é Jesus Cristo. Nos quebre, nos molde conforme o modelo, Pai. Pai, no nome de Jesus nós oramos, Pai, nos dê paciência. Como diz na Tua palavra, Pai, a paciência que é divinamente regulada para o momento certo, Pai. Pai, a paciência que é longa, não é um temperamento curto, é um temperamento longo, paciente, tolerando uns aos outros com amor, Pai. Quando alguém nos ofender, Pai, no nome de Jesus nós vamos ser pacientes, porque o Senhor vai nos ajudar, e o Teu Espírito Santo vai nos dar longanimidade, Pai, para nós suportarmos, Pai, e nós aquietarmos a nossa carne, Pai, aquietarmos o pecado e falando assim, aqui não, Pai, no nome de Jesus nos ensina a perdoar, como o Senhor perdoa. O Senhor foi maltratado, o Senhor foi cuspido, o Senhor foi deitado em socos, Pai. O Senhor foi estapeado, o Senhor foi ridicularizado, e mesmo assim no final o Senhor perdoa-lhes. Nós queremos ter o mesmo coração do Senhor, Pai. Nos dê esse coração que só o Senhor pode dar, Pai. Só o Senhor pode dar, Pai. Pai, se nós estamos com algum problema, Pai, com os outros, Pai, nos dê maturidade para resolver. Não nos deixe ficar jogando isso para debaixo do tapete. Não nos deixe ficar isso postergando e ficando meses e anos com raiva de pessoas, Pai. Se há algum problema, se nós estamos com algum problema, ou se alguma pessoa está com um problema conosco, Pai, que nós venhamos a sair desse lugar e resolver, Pai. Resolver. Como Paulo disse, resolvam o desentendimento que há entre vocês, porque vocês são de Cristo. Vocês são um corpo, e o corpo não fica desconciliado, o corpo fica unido. Nos faça corpo, Pai. Pai, com a sua oração feita, Pai, em João 17:11, que nós sejamos um, assim como o Senhor é um com o Pai. Nessa perfeita unidade, nessa perfeita trindade, Pai, que nós sejamos corpo, Pai. Corpo, unidos uns com os outros e unidos com o Senhor, Pai. Para que todos, Pai, todos na terra vejam, Pai, e glorifiquem ao Senhor, porque uma igreja unida vai até as portas do inferno, Pai, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas é uma igreja unida com um propósito, Pai, como diz ali em Efésios 4, Pai, com um só pensamento, com uma só maneira de pensar, com um só propósito, Pai, fazer com que o mundo conheça o Senhor, e fazer com que todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se dobre ao Senhor, e que toda língua confesse Cristo, Jesus Cristo Senhor, para a glória de Deus Pai.
Nós te pedimos, guarda cada um de nós na nossa semana, Pai, nos nossos dias, Pai. Nos ajuda, Pai, porque nós somos pecadores, os piores pecadores. Mas o Senhor em graça nos salvou, nos restaurou com o Senhor. Por isso nós te pedimos, nos ajuda, Pai. Nos ajuda porque nós precisamos do Senhor, Pai. Declaro isso no poder do nome de Jesus, Pai. Que cada um tenha uma semana aqui onde vai honrar o Senhor, onde eles vão ter experiências sobrenaturais com o Senhor, onde eles vão ter experiências nos quartos deles com o Senhor, onde eles vão honrar as pessoas, onde eles vão servir as pessoas, e o mundo vai conhecer Cristo através do serviço deles, Pai. Nós te pedimos isso no poder do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor.